Boa noite. Olá, boa noite. Bom, vamos iniciar, né? Eu sou o Antoniel, eu sou professor da Newton Paiva, sou geógrafo de formação e faço parte, sou membro do OCRE, do Opilião, Grupo de Estudos Espeleológicos, Grupo de Estudos e Pesquisas Espeleológicas. Nós estamos comemorando esse ano um ano de formação. Nosso grupo se formou na Newton Paiva no ano passado e como ações de comemoração, o grupo vem promovendo uma série de ao vivos com diferentes profissionais para discutir um pouco sobre o ambiente de caverna, sobre a questão cástica. E hoje a gente tem o prazer de convidar para falar para o OCRE a Patrícia Reis. A Patrícia vai entrar agora, vou chamar ela para entrar com a gente aqui. Só um momentinho. Patrícia. Patrícia, me dê um ok só para eu poder colocar você, por favor. Okay. Bom, estamos adicionando a Patrícia agora. Só aguardar ela entrar. Enquanto Patrícia vai entrando, pronto, Patrícia já está com a gente aqui. Enquanto Patrícia vai entrando, vou apresentando ela. Olá, Patrícia, tudo bem? Está me escutando bem? Tô ouvindo bem, boa tarde. Olá, boa tarde. Como estão as coisas aí? Tudo certo, dentro das normalidades possíveis. A situação política não está muito animadora, né, Patrícia? Com certeza. Ótimo. Bom, Mas a gente Patrícia, não desiste. isso aí. Patrícia é bióloga de formação, formou na faculdade, no Centro Universitário de Lagoa Santa, em Sete 2010. Lagoas. Desculpa, de Sete Lagoas, em 2010. É especialista em administração e manejo de unidade de conservação e fez seu doutorado, fez seu mestrado em geografia lá no programa de tratamento da informação espacial na PUC Minas. Patrícia, para a gente iniciar, a história de vida da Patrícia e de experiência profissional, ela vem permeando sobre o CAST, né, Patrícia, já há algum tempo. E aí, para a gente iniciar, eu queria saber de você um pouquinho sobre como foi seu primeiro contato que você teve com o CAST, com a temática de cavernas, como foi isso? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Olá. E legal essa experiência de estar aqui, em plena quarentena, batendo um papo sobre a minha história e o cast. Então, eu posso dizer que eu e o cast, assim, desde que nasci, né? Primeiro que eu sou de Sete Lagoas, é uma cidade que está totalmente inserida no cast, assim. Mas eu acho que um contato mais próximo e principalmente profissional, ele se iniciou primeiro com uma empresa que eu trabalhei de esporte de aventura, ecotreinamento, que a gente fazia algumas expedições e entrava nas cavernas, mas de uma forma muito amadora e esporte mesmo. E E isso em Sete aí, Lagoas, né? em Sete Lagoas ali e região. E aí eu acho que o que aconteceu mais forte foi que em 2005 eu entrei no IEF e já comecei a me aproximar das questões relacionadas à unidade de conservação e eu trabalhava no escritório regional Centro-Norte, Uhum. onde eu comecei a trabalhar como um apoio ali regional às unidades de conservação que estão nesse território, que aí tinha o Parque Estadual do Sumidouro, que estava em pleno período de retomada e processo de implantação naquele ano, 2007, 2008, vamos dizer assim, e a Gruta do Maquiné, que virou também um monumento natural, junto com o Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato. Legal. Então aí foi minha porta de entrada para as cavernas. Eu falo que é igual aquele bichinho que pica quando uma coisa que você gosta muito. Então caverna é isso, assim, se o bichinho te picou, você não larga nunca mais. Sim. E aí a partir daí eu fiquei como gerente do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato por um ano, mais ou menos. Fui para o sistema de áreas protegidas do Vetor Norte, que é uma região
um planejamento territorial em cima ali da região da Apacaxe, Lagoa Santa. E quando eu saí do estado, do IF, um dos meus primeiros trabalhos foi também associado às cavernas, que aí eu tive a oportunidade de conhecer cavernas no Alto, Médio e Baixo São Francisco, num curso de espeleoturismo. Legal. E, enfim, nessa trajetória eu tive trabalhos que estavam associados diretamente ao CAST e hoje a minha empresa de consultoria, a gente está fazendo o processo de revisão do plano de manejo do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato. Então, assim, é isso. Tem alguém até falando lá, o bichinho da caverna picou, já era. É isso, eu não sou aquela espeleóloga de estar sempre dentro de caverna, mas com um planejamento em cima do território onde estão inseridas as cavernas, mas é isso, apaixonante. Legal, legal. A gente vai conversar sobre alguma desses pontos que você ressaltou agora, né? Mas antes, você falou que no início você foi trabalhar um pouquinho com a retomada do sumidouro, né? Do Parque Estadual do Sumidouro. Na época já era o Rogério, o gerente, o gestor? Na época, tínhamos lá o Rogério, que é um amigo, inclusive, que inspira muito, né? Tanto pelas questões associadas ao CAST, quanto aquele território com quem eu aprendi muito a me apaixonar mais ainda pelo, vamos dizer assim, pelo patrimônio do território cástico, né? Tudo que está associado a esse patrimônio. Então, foi bem nesse início, a gente passou alguns processos em conjunto lá nessa implantação do parque, estava na época do plano de manejo, que envolvia revisão de limites, e daí foi uma experiência boa de instituir conselho, criar conselho, que são desafios que permeiam o processo de conservação, né? Uhum, certo. Tô te perguntando do Rogério porque ele está aqui assistindo a gente, ele entrou, né? Beijo, Rogério, querido. Mandar um abraço Um para ele, ótimo né? profissional e entendedor do Sim. assunto. E aí você foi gestora da Gruta Rei do Mato, do Monumento Natural Gruta Rei do Mato. Isso, aí saindo ali do regional, onde eu acompanhei alguns processos interessantes, que depois vale a pena conhecer um pouco, a Rota das Grutas de Lund, outros projetos que na época estavam fortemente apoiados pelo governo do estado, né? E fui para o Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato. Estava ainda não tinha uma estrutura, né? Na época, as coisas ainda iniciando, a Gruta Rei do Mato, que já é aberta desde a década de 80, em 2009, né, foi a criação do Monumento Natural. Em 2011, eu trabalhei lá por um tempo. Então, o plano de manejo tinha terminado os períodos de campo e estava iniciando aí um processo para aprovação do plano de manejo, que foi aprovado até depois que eu saí da gestão. Mas a Rei do Mato, eu acho que traz para mim, assim, trazendo um pouco dessa experiência profissional e a importância desses espaços, e a gente pensando no patrimônio, né, o patrimônio histórico, cultural, associado a toda essa geomorfologia, a estada na Rei do Mato e também em outras unidades me faz refletir sobre o quanto, né, e a gente está aqui num grupo de espeleologia, que eu acho que isso pode ser orquestrado muito pelos grupos de espeleologia, o quanto esses espaços que são criados e estabelecidos em prol de um patrimônio geomorfológico, vamos dizer assim, são importantes de se ter trabalhado, que é uma caverna que já é sacrificada, vamos dizer assim, e ela tem que ser muito bem aproveitada para que a comunidade entenda como funciona um sistema cástico e qual a importância de se preservar outras que às vezes nem tem tantos espeleotemas e diversidade paisagística, como é o caso da Rei do Mato, né? Que ótimo, que ótimo. Pessoal, a quem tiver curiosidade ao longo da nossa conversa, quiser colocar alguma pergunta no chat, mas para o final a gente vai buscar responder um pouco, junto com a Patrícia, essas dúvidas sobre o CAST e sobre um pouquinho do que a Patrícia vem contando para a gente. Então, coloque aí suas dúvidas, suas indagações, suas perguntas, seus questionamentos, suas ponderações,
no chat, que a gente leva ao finalzinho isso para a Patrícia. Bom, e a sua atuação no IEF lá, depois que foi trabalhar na sede, né, e trabalhando com o SAP, né? Como foi isso e o que é o SAP? Então, tem gente falando que o som tá saindo baixo. Fabinho, querido, deixa eu falar um pouquinho mais perto. Tô querendo aqui mostrar minha camiseta para valorizar a mulherada. Mas vamos falar um pouco do SAP, então. O SAP, que é o Sistema de Áreas Protegidas do Vetor Norte, da região metropolitana de Belo Horizonte. Falando um pouco dessa minha experiência enquanto coordenadora desse sistema por um tempo. Uma região, né, que eu acho que é conhecida por todos, que é o território da Apacaxi Lagoa Santa. Parece que é o seu que está abaixo, viu, Antoniel? Eu vou colocando fone. Desde o século XIX, né, os estudos iniciaram nessa região de tamanha importância, o berço das ciências naturais brasileiras, né? Certo. E com esse sistema de áreas protegidas, ele foi criado, vamos dizer, incondicionante a um processo de ampliação do Aeroporto Internacional de Confins, e que indicaram uma série de áreas previstas para a criação de unidades de conservação e mitigação aos impactos que seriam oriundos desse plano de desenvolvimento econômico do governo, que é a lógica do Aeroporto de Confins ser uma aerotrópolis, que é aquela lógica de um porto seco. Então, a partir desse conceito, você traz para um território outros serviços, bens e serviços, que não só a ampliação do aeroporto. Então, foi criado esse sistema e naquela época o meu desafio era... eu entrei pela gerência de criação e implantação de áreas protegidas do IEF na sede, a convite para ir para lá, trabalhava em Sete Lagoas. E além desses desafios de criação de algumas das áreas, quando eu assumi, algumas das unidades já tinham sido criadas, tinha que tentar olhar também para o processo de gestão de alguma dessas, né? Então, o trabalho era focado no processo de criação e gestão. Hoje a gente já tem alguns gerentes, o IEF, né? Eu falo a gente, mas um Instituto Estadual de Florestas, que meu coração ainda é muito IEF. Mas tem quanto tempo que você saiu, Patrícia? Tem 7 anos que eu saí do IEF. E ainda é a gente, né? E ainda é a gente, porque eu acho que o IEF tem um bichinho também, então, assim, que pica a gente, né? Eu sou apaixonada pelas unidades de conservação e tenho grandes amigos e sei o quanto é uma instituição séria que lá na ponta tem muitos profissionais que estão trabalhando, né, para tentar fazer as coisas acontecerem, mesmo nessa realidade que a gente vive hoje. Sim. Então, era basicamente esse desafio, além do processo de criação de uma unidade de conservação, né, que exige todo o trâmite, não só de estudo técnico, como de consultas públicas e outras etapas internas no governo para se chegar efetivamente a publicar um decreto de criação de uma unidade de conservação. E ao mesmo tempo, eu vi a importância, né, entre esses desafios, desse diálogo que a gente... É importante de ter o setor econômico como esse sistema de áreas protegidas desde 2013. Não tem ninguém olhando para esse sistema, um território tão importante. E a importância de dialogar com os outros setores do poder econômico e político, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Agricultura e Pecuária. Então, hoje, aí, olhando de longe, né, fico muito triste de ver como que esse sistema vem sendo esquecido e tentando com que as pessoas esqueçam que existiu, que criou, que não criou, não cria mais. Mas são áreas de extrema importância, inclusive para sobrevivência
né, das pessoas que estão ali, que fazem parte desse território, municípios como Matozinhos, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, e outros tantos, né, que está associado até o potencial hídrico e a característica e particularidade hídrica específica do karst. Ótimo. Patrícia, eu não sei se agora meu áudio melhorou, né? Eu espero que esteja melhor. Depois alguém me dá um retorno aqui no chat, que a gente vai vendo se melhorou o áudio. Eu coloquei o fone por causa que estava baixo, né? Algumas pessoas falaram que estava baixo o áudio. Então, eu coloquei o fone. Para quem entrou agora, eu faço parte do Grupo Opilião, né? Um grupo de estudo espeleológico, foi formado há um ano, e a gente está promovendo uma série de ao vivos com diferentes profissionais para conversar um pouquinho sobre o ambiente de caverna. Não deixe de curtir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. No YouTube, todos nossos trabalhos até agora feitos ao vivo, né, nossas lives, elas estão disponíveis lá no YouTube, então vale a pena vocês buscarem e assistirem, né, buscar conhecer um pouco melhor sobre o nosso trabalho, tá? A gente já reviu algumas perguntas, e aí eu vou deixar as perguntas mais para o final, tá, Patrícia? A gente vai conversando e no finalzinho a gente vem respondendo umas perguntas. Viu umas perguntas do professor Luciano, Rogério ajudando a responder. Tem um pessoal do IEF também acompanhando a gente. Eu vi a Lívia, além do Rogério, né, que também passou pelo IEF. Eu vi a Lívia também aqui. Então, acho que tem um pessoal do IEF acompanhando a gente e vendo sua declaração de amor ao órgão, né? Legal. E é verdadeiro. Bom, foi um grande aprendizado na minha vida. Ótimo. Patrícia, e sobre os seus desafios profissionais durante essa época do SAP? O que você coloca como um dos principais desafios relacionados ao karst que você teve que enfrentar? Tá, vamos colocar assim. Eu acho que existem desafios quando a gente está falando de trabalhar com conservação da natureza, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto, independente de aonde você está trabalhando, né? Eu estava aqui, você falando da minha declaração de amor pelo IEF, é porque é um desafio trabalhar com conservação. E quem está lá na ponta, eu falo que muitas vezes um gerente de unidade de conservação, ele faz o arco e flecha, ele faz a flecha, ele lança a flecha e ele vai lá para receber. Então, eu acredito que o desafio que eu posso elencar aqui, associado aos desafios nesse período do SAP e etc., são desafios do interesse do poder público em priorizar as ações de conservação da natureza, né? E quando a gente está falando do karst, como outros patrimônios associados à geoconservação, é importante a gente entender que a gente não pode pensar em conservação de forma integrada se a gente separar, né? Se a gente não olhar para ambas as esferas de uma forma integrada, a conservação da biodiversidade e a geoconservação, até porque um molda o outro, né? Assim, a biodiversidade está vinculada ao perfil da geodiversidade daquela região. Então, quando eu penso nos desafios do SAP, além desse sistema de áreas protegidas, além de todos os desafios que estão associados às ações de conservação da natureza, a gente tem um desafio desse território ser extremamente sensível, né? Sensível do ponto de vista de segurança hídrica, estrutural, de ocupação, de contaminação e etc. Fora, sem entrar, que também tem uma importância que deve ter um zoom específico para isso, que é o patrimônio histórico, cultural, arqueológico, paleontológico, né, que estão presentes nessas regiões, que faz parte da nossa história. Essa região especificamente faz parte da ciência, do nascimento das ciências naturais brasileiras. Sim. Então, a gente viu o quanto é importante esse território quando aconteceu, né, que o triste incêndio no Museu Nacional, só se falava de Luzia. Então, a gente vê a importância dessa região. E quando a gente está falando de um sistema de áreas protegidas, que ele só foi estabelecido porque existe tanta coisa importante, um dos grandes desafios dele é lidar com
o atropelamento do interesse econômico. E esse atropelamento no sentido de quanto mais pessoas esquecerem das áreas protegidas, quanto mais pessoas não estiverem... Patrícia, tá me escutando? Oi, que voltou. Política Voltou. pública que já foi definida por anterior. Então, assim, quanto mais a gente esquecer, mais é um atropelo do desenvolvimento econômico. Eu não acho que existe o lado bom e o ruim, mas eu acho que esses lados têm que se dialogarem. E aí, esse sistema de áreas protegidas, ele está inserido num contexto de maior desenvolvimento econômico hoje em Minas. Tudo bem, pode falar que a gente não está passando por um momento econômico ideal para o poder econômico, né? Não estou dizendo para a gente, mas é um desafio, porque você tem que ter argumentos para dialogar com o poder econômico, para justificar a importância daquelas áreas. E se do lado de cá, no órgão, não existe ninguém para dialogar sobre isso, se nas plataformas como o IDE hoje do governo não reconhece que existe um sistema de áreas protegidas previsto para ser criado, como que você vai dialogar se só uma parte está falando e a outra não tem voz, né? Então, tinha um desafio lá atrás que ele continua até hoje, e hoje, infelizmente, eu vejo ele ampliado. Ótimo. A Vânia está lembrando aqui que a ideia da geoconservação versus geodiversidade, né? Assim, uma coisa somando a outra, né? E a Cris Frost também entrou de um nozinho para a gente, acho que ela está acompanhando a gente também aqui. A gente falou do IEF, né? Agora o Evandro também está entrando aí. Então, o pessoal do IEF também prestigiando a nossa conversa, né, Paty? Que legal, que legal. Já declarou, a Vicky Rodney entrou aqui, ó. Um dos melhores fotógrafos de natureza que eu conheço está dentro desse órgão tão especial que é o IEF, né? Eu realmente puxo o saco. Lembrando sobre a fragilidade, eu tirei meu fone de ouvido porque me falaram que o meu som piorou e agora melhorou, não sei. Enfim, vamos trabalhando no nosso som. O importante é que você está sendo ouvida, né? Eu acho que o mais importante é a sua fala está saindo boa. Então, eu acho que as pessoas estão te ouvindo bem. Bom, mas falando um pouquinho dessa questão da fragilidade e da importância das unidades de conservação, ao longo da sua gestão no SAP, como coordenadora do SAP, houve alguns avanços em criação de unidade de conservação, né? Você podia falar um pouquinho para a gente quais foram as unidades que conseguiu criar nesse período, né? E a sua importância relacionada ao CAST, né? Acho que pouca gente talvez conheça, porque são unidades que talvez não tenha, que não foram implementadas ainda de fato, não tem um apelo ainda como é o Sumidouro. Sim, até o Sumidouro, né? Uma unidade que deve ser levantada a bandeira também, um lugar peculiar do lado de Belo Horizonte, né? Um importante território ali que, poxa, possui um rico patrimônio, um rico potencial de ser aquilo que eu falei no início, né? Essas áreas peculiares, que às vezes não tem uma extensão, até com extensão territorial pequena, como são muitos dos monumentos naturais do SAP, são áreas de muita importância para o entendimento e valorização desse patrimônio, né? Você não precisa sacrificar todas as cavernas para que as pessoas entendam a importância das cavernas. Sim. Você já tem aquelas que são sacrificadas do ponto de vista de uso público e que tem que ser muito mais bem utilizadas. Mas vou voltar aqui, Antoniel, você trouxe para colocar quais as unidades criadas, né? Eu trabalhei no processo de... É legal que eu falo que a gente fica aqui, não pode parecer tanto um divã, porque quando a gente trabalha com conservação, tem questões que você leva para o resto da sua vida. Né? Eu fico falando assim, o que eu faria diferente? Por onde eu começaria? O importante, lógico, é sempre a gente fazer tudo buscando a melhor forma possível, com mais clareza e participação de todos. O SAP já tinha, se eu não me engano,
né? Já tinha sido criada algumas unidades ali no Vale do Mocambeiro, como Cerca Grande, Experiência da Jaguara, Vargem da Pedra, Santo Antônio. São uma das unidades que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado. Aí tem a Lapa Vermelha. Acho que tinha umas 7 unidades de conservação já criadas. Eu trabalhei no processo da criação da Aroeiras, que é que é uma unidade que está ali próximo a São José da Lapa. Macaúbas também, que tem um patrimônio histórico-cultural, arqueológico, né, junto ali do Rio das Velhas. E trabalhei também com Vida silvestre, não é isso? Refúgio de Vida Silvestre, Macaúbas e Aroeiras também. E Cauaia, que é uma unidade ali no Vale do Mocambeiro também, mas ela acabou não saindo devido a todo o processo. E aí, depois que eu saí, eu não sei como ficou, mas teve um movimento de proprietários, contrário depois à criação da unidade de conservação, por mais que foi muito participativo, inclusive. Mas é uma outra área que fica ali no coração do Vale do Mocambeiro, sabe? Ok. Você falou agora há pouco da questão do seu mestrado, depois você foi fazer, durante a sua atuação no IEF e com o trabalho do SAP, você foi para desenvolver um mestrado lá na PUC, né? Que a gente falou que você tem a formação em geografia, um mestrado em geografia. Fale um pouco sobre esse mestrado, sobre qual que era o tema, qual que era o objetivo dele. Então, vamos lá. Eu acho que o mestrado chegou para colocar todos, tentar ajustar os parafusos na cabeça, né? Porque essa coisa do conhecimento faz a gente voar. Então, eu estava trabalhando num território tão peculiar que ali aquela região cárstica de Lagoa Santa e tão desafiadora quando você fala de conservação e interesse econômico, de forma contrária, né? Eles não estão caminhando juntos. E aí veio o mestrado na geografia com o Luiz Travassos Panicet, que é o nosso castólogo aqui né, até onde eu conheço do Brasil, mas pelo menos eu sei de Minas, é uma referência no CAST, e a gente já se conhecia, já trocava ideias desde a época que eu era da Rei do Mato. Eu fui fazer o mestrado na geografia, trabalhando todo esse contexto territorial, que era onde eu já estava atuando, né, que é na região do Castro Lagoa Santa, mas trazendo a lógica do geoturismo, da geoconservação, que eu acho que é o que eu já falei aqui mais de uma vez, e eu acho que a gente tem que pensar globalmente, agir localmente, e as nossas ações, elas se passam pela educação. E o turismo, ele é uma forma de educação, né? O turismo, ele é um vetor de desenvolvimento, tanto desenvolvimento econômico de algumas comunidades, mas de desenvolvimento intelectual. E aí a minha história no mestrado, ele vem sim, assim, com todas aquelas questões que eu estava vivendo ali naquela coordenação, que eu acho que não dá para colocar tudo, a gente tem que ter um bate-papo só para falar de SAP, dos desafios e dos interesses que acontecem ali naquele território. E aí eu vi como uma proposta trabalhar o geoturismo com um roteiro integrando aquelas unidades do Vale do Mocambeiro, que hoje é uma das regiões mais preservadas dentro da APA da Caixa Lagoa Santa, e aí a gente vê a importância, só fazendo um parênteses, das unidades de conservação, o estabelecimento e a implantação das unidades de conservação, que hoje o território mais conservado dessa região, ele está dentro da zona de uso mais restrito da APA Caixa Lagoa Santa. Então, por que é importante a gente ter instrumentos de gestão e o gestor dialogar com aqueles instrumentos de gestão? Porque eles funcionam para mitigar os impactos, principalmente quando a gente está falando de uma APA, um território desafiador. Mas a gente vê que tem áreas conservadas porque existe uma legislação ambiental voltada para a proteção, né? Ótimo. Então, pensando nisso tudo e fazendo analogia com o mestrado,
essa lógica de que você levar o turismo para ele entender, experienciar, né? Essa palavra está sendo muito dita, não você só ir lá e simplesmente, não, você passar a entender aquele processo e pensando essa trilha, né, do propósito do meu mestrado para a comunidade desses municípios que estão inseridos no sistema cástico, para que essa turma, esses jovens entendam e participem localmente, que seja pensando no globalmente, mas se a gente não olhar para um ponto central, que é as pessoas entenderem do porquê que elas estão fazendo aquilo, a gente não vai mudar, né? Eu fiquei de... Para o município, para os habitantes que eles estão, né, o trabalho deles, valoriza a atuação deles, valoriza o espaço onde eles estão, né? Acho que é bem interessante. A gente tem até uma pergunta relacionada a isso, eu vou deixar mais para o finalzinho. Lembrando, pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, coloque aí no chat que a gente está juntando suas perguntas. Débora está me auxiliando, Débora é a nossa vice-presidente do OCRE, está me auxiliando na questão das perguntas e daqui a pouquinho a gente retoma a questão das perguntas. Patrícia, você falou agora há pouco, você lembrou agora há pouco do Travassos, né, do professor Panicet. A gente teve há 2 semanas atrás a conversa com a Mariana Timon, né, que você também conhece, da Espelhaon, e ela falou com bastante carinho do professor Travassos, né, da atuação dele, da importância e dos trabalhos do professor Travassos. Né? Me escutou, Patrícia? Oi, travou, eu não te ouvi. Que há 2 semanas atrás... Então, há 2 semanas atrás a gente teve uma live, uma entrevista, um ao vivo, com a Mariana Timon, da Espelhaon. Foi até a nossa presidente do OCRE, né, a Jussara, que conduziu essa conversa com a Mariana, e a Mariana falou com muito carinho sobre o professor Travassos, né, falou da atuação dela, da importância do professor Travassos na pesquisa em relacionada ao CAST, né? E agora você mais uma vez lembra dele também, que faz parte do orientou você no seu mestrado, né? Sim, sim. E é uma pessoa que transita, né, com outras experiências em outros países que olham para essa questão do CAST de forma apropriada e científica, né? A ciência está tão distante do nosso país hoje em dia, e é importante a gente reforçar isso. Sim. Para quem ficar curioso, lá no nosso YouTube, tem essa conversa com a Mariana, então dê acesso lá e se inscrevam no canal, que além da conversa com a Mariana, tem outras atividades, né? Como, por exemplo, na semana passada a gente fez uma conversa com o professor Luciano, que faz parte do OCRE, sobre o Lund, né? Semana passada teve 140 anos da morte de Lund. A gente falou sobre ele e você agora lembrou também da importância do Lund, da história da paleo, da arqueo, da espeleologia dessa região de Sete Lagoas, Lagoa Santa, da Apacaxi, enfim. Bom, depois que você saiu do IEF em 2013, né? Você falou que tem 7 anos que você saiu, você também atuou em outras atividades relacionadas ao CAST, né? Você trabalhou um pouquinho com Pancavernas. E aí, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Eu confesso que eu travou aqui um pedaço do que eu te ouvi, mas peguei um pedacinho do Pancavernas. Eu acho que ia trazer um pouco. Então, o Pancavernas é o Plano de Ação Nacional para a Conservação das Cavernas, conduzido pelo SECAV. E na época eu participei das oficinas e acompanhei a estruturação do plano e estava no grupo de monitoramento, né? Sem entrar muito hoje o PAN ele tem que ser revisado, mas eu acho que o Pancavernas, né, que é um plano de ação em um território extenso, ele trabalhou com o CAST todo da Bacia do São Francisco, né? Então foi super interessante que várias ações foram realizadas e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante da gente olhar para o PAN, a gente está falando de cavernas, é essa lógica da gente construir um planejamento de forma participativa, que eu acho que é o que foi a proposta do PAN, olhando regionalmente, ou seja, pensando estrategicamente na conservação
do patrimônio espeleológico brasileiro, eles deram um recorte num território, mas os trabalhos foram feitos por regiões. Então, isso eu acho que foi já uma inovação do PAN. Ele tinha aquela pessoa que conduzia as ações e quem poderia apoiar aquelas ações. E o SECAV, que é um órgão que, dentro do ICMBio hoje, que bom, ainda continua com seu grupo, mas hoje eles mudaram a função com a reconstituição do ICMBio. A gente não vai entrar aqui falando do desmonte que eles estão passando, mas o SECAV já tinha um grupo pequeno de equipe destinada a esse olhar, e hoje o SECAV ele cuida das cavernas que estão dentro das unidades de conservações federais, né? Mas eu posso estar enganada, mas dentro dos planos de ação nacional, o PAN Cavernas foi um dos PANs que teve mais ações implementadas. Por grupos de espeleologia, né, como o Opilhão, mas em outros territórios. A gente tem lá em Sergipe, o pessoal da espeleologia de Sergipe, mais de 400% a mais de cavernas foram mapeadas, oficinas, legislações. Então, foi um plano de ação muito feliz que eu acompanhei, assim, principalmente a forma que a equipe do SECAV conduz as atividades e os recursos associados à compensação do patrimônio espeleológico, né? Legal. A gente está chegando ao final, quase ao final da nossa conversa. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma pergunta, coloca no chat que a gente daqui a pouquinho vai abrir para as perguntas com a Patrícia. E conheça mais sobre o nosso trabalho lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, que aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre a atuação do Opilhão, que é um grupo de pesquisa espeleológica. Bom, Patrícia, hoje, atualmente, você é sócia diretora de uma empresa, né, da Ecosul. E você está trabalhando com algumas atividades, você falou no inicinho da nossa conversa, trabalhando lá de novo com a Rei do Mato, com a Gruta Rei do Mato. Conta um pouquinho sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido pela Ecosul. Travou de novo. Tá. Então, travou de novo. Tá. Tá me escutando agora? Tô. Ok. Então, conte um pouquinho sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pela Ecosul na Rei do Mato. Então, primeiro que é uma alegria, né? Assim, antes de entrar na Rei do Mato, a Ecosul, sim, é essa empresa hoje onde eu estou destinando todas as minhas energias, com a minha sócia Cláudia e uma série de parceiros e profissionais que atuam com a gente, que sem eles não seria possível. E é uma empresa focada no trabalho com a consultoria associada à conservação da natureza. Então, a gente nasceu aí em 2015 e é muita alegria depois de tantos anos, né? Eu estive na Rei do Mato em 2010, eu notei aqui, 2010, 2011. E, poxa, é uma alegria incrível. Depois de tanto tempo, a Ecosul, que é uma empresa que a gente tem um propósito, né, tem um porquê do trabalho, a gente não é trabalho por trabalho. E aí a gente vem fazer agora a revisão do plano de manejo do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato. Então, assim, para mim é uma alegria, eu acho que torna até um desafio ainda maior, porque é um lugar que a gente tem um carinho especial e viu nascer e acredita, como acho que foi a primeira coisa que eu falei, né, o papel da Gruta Rei do Mato perante a conservação do patrimônio espeleológico brasileiro. Eu acho que ela ainda é subutilizada, né, assim, é uma potência de riqueza, de informação, de experiência e tudo mais. E eu fico bem feliz, a gente está conduzindo esse plano de manejo, voltando de novo para o CAST, como eu falei, minha história toda passa pelo CAST, e ainda a metodológica que também é nova, né? É um olhar que aí é uma conversa sobre planos de manejo, que, né, a gente não está
não é o momento de entrar nisso, mas é uma perspectiva de um olhar participativo, integrativo, e que a gestão pode ir executando as coisas de acordo com a demanda e com o que ela tem de equipamento e recursos humanos para executar. Então, está sendo bem gostoso. Eu vi que a Claudinha entrou aqui, a Cláudia Elaine. Ela é uma pessoa assim, poxa, eu fico super contente de ver ela aqui, de ela entrar bem, não por acaso, ela entrou bem na hora que eu estava falando da Rei do Mato. Ela é uma entusiasta e uma apaixonada pela Gruta Rei do Mato e pelo turismo, né? O desenvolvimento através do turismo. Então, são pessoas assim, a gente voltar no território e conectar com essas pessoas que estão na luta há tempo, na mesma região, né? Como eu acho que a gente tem que ir sempre nos trabalhos, e aí falando do Sapo Vetor Norte, como eu falei do Rogério, e tem tantos outros mestres que vêm construindo essa história antes da gente, né? Desde o Peter Lund aí, e que devem ser honrados e que são trabalhos importantes, né? Peter Lund, é Walter Neves, é a Lenice Baeta, né? Rogério Tavares, Cláudia Elaine, para Antoniel. Então, assim, eu acredito que a gente só consegue enfrentar tudo isso que a gente está vivendo, independente de SAP, independente de Rei do Mato. Quando a gente está falando de conservação, a gente tem que olhar para as coisas de uma forma integrada. É integrada a conservação e geoconservação, né? Conservação da biodiversidade, da geodiversidade, e trabalho multidisciplinar, participativo, né? A gente acha que é um momento da sociedade, como acho que a gente está passando pelas perguntas, e aí eu já vou me fechando aqui, Antoniel. Eu acho que é o momento da gente olhar para as coisas de uma forma integrada, e a gente nos unir e colocar de lado a vaidade e o orgulho, que a gente fica sempre nessa briga, academia com poder público, com política pública, com o setor econômico. Então, a gente que já é minoria, que é a academia, que é quem trabalha para conservação, e quem são os gestores que estão lá na ponta das áreas protegidas e que trabalham numa proposta, a gente tem que unir, né? Eu até brinquei que o CAST está bem apropriado para o momento, né? A gente está vivendo um processo de dissolução de rochas carbonáticas, passando por condutos escuros, obscuros, e que ainda são muito difíceis da gente desvendar. Então, hoje, a sociedade, a gente está conduzindo num conduto cástico subterrâneo que nem traçador, por enquanto, consegue achar o nosso caminho. Ótimo, ótima analogia. Bom, nós vamos abrir a questão para as perguntas. Tem uma pergunta aqui do Luciano, do professor Luciano, que faz parte também do OCRE, é um professor lá da Newton Paiva. E o professor Luciano está perguntando o seguinte: Patrícia, se você conhece sobre a Serra do Baldinho, ela é integrada ao sistema SAP, né? Então, o SAP ele é um conjunto de unidades de conservação ou de áreas propícias à criação de unidade de conservação. E a Serra do Baldinho foi uma das últimas a entrar, né? Uma das últimas áreas a ser desenhada e a entrar como uma área para ser estudada para um futuro criação de unidade de conservação, não é isso? Sim, então, Luciano, é um ponto bem importante. É legal você trazer. Eu conheço, assim, não conheço o trabalho a fundo, mas eu sei que o Luciano trabalhou lá em Baldinho e tem vários projetos em Baldinho. E uma das últimas coisas, quando eu estava ainda no estado acompanhando as áreas do SAP, teve uma área que foi proposta de retirar pelo Poder Econômico, e na época a gente conseguiu inserir nesse contraponto outras áreas previstas para ter estudo, porque fica essa questão de uma área toda dessa congelada. Não, é uma área que está indicando, o SAP, né, a proposta, que está indicando que ali tem área importante e que necessita de estudos técnicos para definir assim, não, para a criação de uma unidade de conservação, o limite é esse. E aí, trazendo para a Serra do Baldinho, tinha uma área prevista para a região de Baldinho,
Não sei se aí teria que ver espacialmente se está essa área que o Luciano está indicando, mas a grande questão disso tudo hoje é que as áreas do SAP, ela não está prevista no sistema de monitoramento e na hora de fazer um licenciamento dentro do sistema de licenciamento ambiental de Minas, que é o IDE. Certo. Então, eu acho que esse é o grande desafio da gente olhar para essas áreas, tanto a de Baldim, quanto Poções, quanto Escrivânia, quanto Veredas, que são áreas de extrema importância ambiental, hídrica, histórica, cultural, paleontológica, espeleológica, todas essa diversidade a gente encontra nessas áreas que ainda são as áreas que não foram criadas, estavam previstas no sistema de áreas protegidas e que é o momento aí, faço a chamada para os grupos de espeleologia, para enviar a manifestação. Eu estou totalmente aberta para passar o que eu tenho de conhecimento sobre esse território até onde eu estive, e porque é realmente uma situação muito séria que está acontecendo, né? E que já vem acontecendo há algum tempo e não muda. Certo. Patrícia, a gente está com pouco tempo, né, em função da finalizando a transmissão. A gente tem algumas perguntas ainda para colocar para você. O Rogério, ele colocou que o sistema ele vem sendo negado nas bases de dados oficiais pelo governo, né? Então ele não está sendo tratado, está sendo escondido, segundo o Rogério. Ele pediu para você confirmar isso, né? Sim, acho que é o que eu acabei de falar, né? Hoje no IDE a gente tem as áreas criadas, não tem as áreas previstas, e isso se torna um grande risco, assim. Uhum. O Luciano está colocando aqui, perguntando se você defenderia uma proposta de turismo esportivo em cavernas, no Pesu, assim como já existe no Petal, na Terra Ronca. Você acha que seria Então, possível? é um aperto, né? Uma pergunta não tão sem resposta. Eu acho sim que as áreas que estão dentro dos parques e das unidades de conservação e até muitas vezes monumentos naturais, eles têm que ser destinados ao uso de forma responsável e com um manejo adequado. Então, como eu já falei antes, o turismo, mas aí a gente fala de uso público, que entra tudo, entra pesquisa, entra turismo, entra lazer, eles são estratégias que devem ser utilizadas pelas unidades de conservação. Então, eu não sou daquele perfil que fecha tudo. Se você não quer nenhum impacto, a gente fecha tudo. Mas aqui a gente não está falando de fechar tudo, né? Então, como bem colocado por Benito, aí nosso querido amigo, parceiro e da família Cossou, que é bem isso, assim, né? Nada pode ou não pode. Eu acho que depende de estudos. E tudo é possível, desde que seja manejado, seja feito monitoramento, se aquilo está gerando impacto ou não. Eu acho que a questão é a gente monitorar. A gente tem um desafio de monitoramento das unidades de conservação. Então, até que ponto eu sei que uma caminhada está gerando menos impacto do que uma trilha de bicicleta que acontece de tempos em tempos. Então, a gente... E tem uma galera entrando aqui, ó, que são gerentes de unidade de conservação, como o Vinícius, que é outro gerente de destaque aí no IEF, que vem olhando para essa questão do uso público de uma forma muito carinhosa e entendendo que é assim que a gente vai fazer com que a sociedade reconheça a importância do nosso patrimônio natural, né? Ótimo. O pessoal da Rei do Mato está acompanhando a gente, Paty. O John lembrou aí que ele é que o pessoal da Rei do Mato é super fã do seu trabalho. Ele mandou um abração para você. O pessoal da Rei do Mato mandando um abração para você. Você lembrou várias vezes do pessoal da Rei do Mato, né? E ele pediu para lembrar que a Rei do Mato acabou de liberar a programação da Semana do Meio Ambiente. E na terça-feira vai ter um webinar sobre a nova metodologia de plano de manejo com a Tuane e com a Ellen, que são servidoras lá do IEF, né? Então, é uma nova metodologia, uma nova forma de se trabalhar no dado de conservação, de se pensar em plano de manejo, né? Então, é legal o órgão trazer isso e colocar isso a público através de um webinar, né? Acho que vale muito a pena seguir o pessoal da Rei do Mar.
E, Vale por a fim, pena aí a turma assistir. isso. Por fim, para a gente finalizar e finalmente, se for o nosso tempo, né? O Rogério está pedindo para a gente não esquecer, né? Lembrar sempre dos diversos grupos de espeleologia aqui de Minas Gerais que fizeram história aí nas descobertas das grutas, das cavernas, de entender melhor sobre isso, de topografar, enfim. E aí ele está lembrando do NAI, está lembrando do Bambuí, do Gonispelli, da SEE, né? Então, uma série de grupos que tem uma longa história, uma longa trajetória aí. E o Opinião é super fã desses grupos todos aí, a gente vem trabalhando em parceria com eles, acho que o grupo não concorre com o outro, né? A gente, pelo contrário, a ideia nossa é somar, né? Um grupo somando com o outro, a gente só é mais um grupo que tem o mesmo propósito, assim como eles, né? Bom, Patrícia, vamos para nossas considerações finais, suas falas finais de agradecimento. Então, fico feliz, obrigada pelo convite, me sinto honrada. Fiquei pensando o que de tão interessante eu tinha para falar, mas aí falei, vamos para um bate-papo, que eu acho que é mais legal. Mas eu acho que a fala final é: vamos nos unir, pessoal, porque nós não estamos passando por um momento fácil. Nosso desafio é muito grande e a gente só vai conseguir alcançar alguma coisa se a gente estiver unido e cuidando um do outro, né? E como o pessoal está falando aí, eu acho que é unir. Rogério falou dos grupos de espeleologia, então a gente está passando por um momento difícil aí também na questão da legislação associado ao patrimônio espeleológico. Então, é um momento de muito cuidado e atenção com o próximo. E fico super feliz de ver um tanto de gente aí, amada e querida. Que legal. Bom, bom. Patrícia, a gente agradece mais uma vez seu carinho com o nosso grupo, né? Você já fez o nosso trabalho uma vez em campo lá no Cerca Grande, né? Que conduziu a gente durante o Cerca Grande, que é um parque belíssimo, com pinturas rupestres, com formações belíssimas. Acho que vale a pena conhecer dentro da possibilidade, que também não é um parque aberto, né? Ainda implementado efetivamente para aberta visitação, como o Pesu é. Então a gente agradece em nome do Opinião a sua participação, a sua dedicação e seu carinho com o nosso grupo. Pessoal, para os demais, sigam a gente nas nossas redes sociais, conheçam o nosso trabalho. Em breve a gente vai divulgar nossa próxima ao vivo, né? Nossa próxima conversa, trazendo uma outra pessoa para esse bate-papo gostoso, como foi a de hoje. Como a Patrícia colocou, fiquem bem, né, dentro do possível, né, dentro do contexto que nos é permitido hoje. E é isso. Queria agradecer imensamente a participação de todos. Um abraço. Abraço, Patrícia. Excelente Beijo, caminho. Antoniel. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Vamos junto, gente. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.